importante. Então tá bom, tá tudo ok. Vamos, vamos fazer a nossa oração nesse dia tão importante para o cristianismo, o dia que marcado pela ressurreição de Jesus Cristo. Nós cristãos, diferentemente dos judeus e católicos, nós não comemoramos a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, uma festa estabelecida, instituída por Deus, para que marque então o êxodo do Egito. Ela teve o seu pleno cumprimento em Jesus Cristo, definitivamente, e esse pleno cumprimento aconteceu na sexta-feira. Então hoje nós não celebramos a Páscoa, e sim a ressurreição de Cristo. Nós relembramos a Páscoa, nós relembramos o sacrifício expiatório de Cristo, tema da nossa aula hoje, todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia. E nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, sempre quando nós guardamos o dia do Senhor, quando nós guardamos o domingo e prestamos a Ele culto nesse dia. Foi nesse dia que Cristo ressuscitou, e essas são as duas celebrações que nós fazemos relativas aí à obra de Cristo, Então, a Santa Ceia relembrando a Páscoa, e a guarda do domingo celebrando, marcado pela ressurreição de Cristo. Oremos então, irmãos. Pai, muito obrigado por esse dia tão importante na nossa vida. Esse dia tão importante na história da tua igreja e na história mundial. Muito obrigado, Pai, pois o Senhor é um Deus gracioso, um Deus misericordioso que nos chamou para si através do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela sua oferta, pelo seu amor sacrificial. Obrigado por ele ter se dado e ter sido crucificado em nosso lugar. Obrigado, Pai, pois Cristo não apenas viveu uma vida de obediência, ele não apenas morreu por nós, mas ele também ressuscitou, Pai, vencendo a morte e conquistando para nós todo o direito de salvação. Obrigado por essa obra maravilhosa. Peço auxílio do Teu Santo Espírito para que possamos compreender essa obra maravilhosa. Nos ajuda hoje, Pai, a entendermos a expiação, a entendermos o sacrifício e as outras facetas dessa obra tão importante, essa obra fundamental na nossa vida. Peço que o Senhor continue a cuidar do seu povo, continue a cuidar da nossa nação, do mundo, em meio a essa pandemia. Tem misericórdia do teu povo, continua nos sustentando, nos protegendo e nos conduzindo durante esse período. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, vamos dar início aqui à nossa aula. Vamos fazer a mesma dinâmica das outras semanas. Ao longo da aula eu paro. Assim que você tiver uma dúvida, pode mandar no chat, pode mandar no WhatsApp. Fica à vontade aí para tirar as suas dúvidas. Eu, assim, dentro dos momentos que eu for parando, nós teremos aqui 4 pontos, nós veremos na aula. Conforme eu for parando nesses pontos, eu olho as perguntas, tentarei respondê-las, Conto com a sua participação para que a aula seja um pouco mais interativa, na medida do possível. Então, quero passar com vocês aqui mais ou menos o esquema da aula. Vamos fazer uma revisão, Creio que vocês já estão ficando um pouco saturados dessa revisão, mas é importante porque pela repetição a gente vai aprendendo, vai decorando, Então, passaremos aí pela ordem da salvação, a ordem dos salutes, veremos aí cada etapa de forma breve. Temos bastante assunto hoje e tivemos que começar um pouquinho mais tarde. Para nós podermos entender a expiação, nós precisamos entender como ela se dava no Antigo Testamento. Como Deus instituiu, por que Deus instituiu, como isso marcava a vida do povo judeu. Então nós vamos analisar essa ordenança no Antigo Testamento para que nós possamos compreendê-la um pouco melhor. Depois disso, nós entenderemos a necessidade da expiação.
Vamos ver aí duas linhas teológicas que existem acerca da necessidade da expiação. Eu falarei muito pouco a respeito da expiação limitada, né, como um dos pontos ali um dos 5 pontos do calvinismo, né, mas eu creio que eu falarei ali o suficiente para que você compreenda o porquê nós a chamamos de expiação definida ou limitada, né. Eu aprendi e tenho preferido usar o termo definida para não dar ideia de limitação na obra de Deus. E nós veremos que a Bíblia ela trabalha com analogias. Em muitos aspectos ela não dá uma definição única, ela trabalha com várias analogias, várias figuras que nos auxiliam a compreender os diversos aspectos de alguma coisa que está sendo transmitida para nós, né? E nós veremos que Deus usa então alguns aspectos para definir a expiação, né? O nome da aula seria sacrifício e expiação. Eu coloquei somente expiação porque nós veremos que o sacrifício ele é um dos aspectos inerentes, aí, pertencentes à expiação. Então, aí temos a ordem da salvação, né? Deus na eternidade elege aqueles que ele escolhe para si através da sua sábia decisão, fundamentada na sua santidade. Ele então define um tempo e um momento em que esses eleitos serão chamados eficazmente, eles receberão então vida do Espírito Santo, o seu coração será vivificado. A partir dessa regeneração, desse coração tendo vida, ele é capaz de reconhecer os seus pecados, se arrepender, e isso dá um sinal da conversão na vida da pessoa. A partir desse arrependimento, não existe conversão sem arrependimento, não existe reconhecimento da autoridade de Jesus Cristo sem arrependimento. Não existe um cristão que não tenha se arrependido genuinamente da vida que levava e que muitas vezes ainda leva, né? Então, uma vez de fato convertidos, reconhecidos, prostrados diante de Cristo, reconhecendo o seu senhorio e o reconhecendo como Salvador, nós somos então justificados, tendo a obra de Cristo aplicada em nós. Uma vez que nós somos justos diante de Deus, nós então somos por Ele adotados como filhos, somos filhos adotivos do nosso Deus. E dentro da nossa caminhada entre a nossa conversão, nosso reconhecimento da obra de Cristo e até a segunda vinda dele, nós vivemos no que nós chamamos de processo de santificação. Nós somos, então, viver uma vida em que nós devemos cada vez mais nos parecermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz lá em Romanos 8:29, nós estamos sendo conformados à imagem dele. Então nós devemos viver uma vida de busca de santidade, uma vida em que o Espírito atuará, nós veremos que Cristo atua nessa vida também, e que nós, através da nossa vida de intimidade com Deus, de oração, de devoção, de leitura bíblica, nós também vamos, e de ação, nós vamos também nos aproximando da imagem de Jesus Cristo. O cristianismo ele não é chamado ao comodismo, ao conformismo, ao eu nasci assim, morrerei assim, não. O cristianismo é o chamado à transformação, um chamado à ação, onde eu escolho, movido pelo Espírito, a partir também daquilo que eu conheço do próprio Deus, a tomar decisões que agradam a Deus, e então eu vou me parecendo com o Senhor Jesus Cristo. E nesse processo, até a segunda vinda ou até a nossa morte, nós seremos perseverados por Deus e levados por Ele para que possamos obter a vida eterna. E então, uma vez diante dele, nós seremos glorificados, o nosso pecado, nosso corpo não sofrerá mais influência do pecado, nós não seremos mais tentados e nós viveremos uma vida perfeita diante do nosso Deus. Então, passamos aqui pela nossa revisão, uma revisão rápida, né? Para que a gente possa aí ter algumas iterações, alguma conversa aí ao longo da nossa aula, né? Então, vejamos aí o que a Bíblia nos fala a respeito da expiação, né? No Antigo Testamento, aqui eu estou usando um livro do John Sitteman, né? Encontrei Jesus numa festa em Israel, um livro muito bom, né?
E ele vai falar aqui do dia da expiação, né, o famoso Yom Kippur. E ele apresenta essa frase: no 10º dia do 7º mês, Israel celebrava o Yom Kippur, o dia da expiação. Uma celebração que inspirava tamanha reverência a ponto de ser chamada simplesmente de o dia. Ao longo dos séculos, foi aclamada como o maior dos dias santos, pois levava Israel ao lugar santíssimo para se encontrar face a face com a esperança messiânica. Olha que coisa interessante, meus irmãos. O dia da expiação era um dia no ano. Esse dia era um dia fundamental, importantíssimo na vida do povo de Deus. Era nesse dia que apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era somente uma vez ao ano e somente uma pessoa que teria a oportunidade de entrar no Santo dos Santos diante do Deus Todo-Poderoso, Deus totalmente santo. Nós falaremos um pouco mais para frente alguns detalhes a respeito dessa festa, né? Como essa cultura também, a cultura em cerca ao redor dessa festa se desenvolveu. E o fundamento dessa festa é a santidade de Deus, né? A santidade de Deus é o fundamento do dia do Yom Kippur. Nesse dia era celebrada a purificação de tudo o que era imundo. Então, um Deus santo, e se nós precisamos entender isso para entender expiação, um Deus santo não se relaciona com o pecado, um Deus santo não admite o pecado diante dele. Um Deus santo não vai se relacionar com um pecador que vive uma vida em pecado. Nós precisamos entender isso para nós podermos entender a expiação, entendermos a obra de Cristo, entendemos o que foi feito por nós para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. Então, um Deus totalmente santo, puro, sem mácula, ele não aceita diante de si qualquer sujeira. E por isso, nesse dia era celebrado a purificação de tudo aquilo que era impuro. Era por isso que existia, então, um ritual de purificação para que o sacerdote, o sumo sacerdote, pudesse entrar diante de Deus. E isso nos traz uma característica interessante dessa festa, né? Os primeiros a serem purificados, a serem santificados, eram os próprios sacerdotes. Então nós veremos que o sumo sacerdote, ele mesmo precisava fazer sacrifício por si. Né? Ele não era digno de entrar na presença de Deus sem que ele fosse purificado. Comece a pôr isso na sua mente e comece a pensar de que forma isso se relaciona com alguma coisa no futuro. Eles não poderiam, né? O medo do povo era tão grande com relação a estar na presença de Deus que ao longo do tempo foi se desenvolvendo uma cultura em que o sumo sacerdote entrava com sinos amarrados na cintura e uma corda amarrada a esse cinto, né? E por que isso? Porque uma vez que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, se ele não fosse considerado digno, certamente ele morreria. Então ele pararia de se mexer, os sinos parariam de tocar e o povo puxava pela corda o corpo para fora. Né? Então nós precisamos entender a severidade, a seriedade do pecado, a forma como Deus encara o pecado. O pecado não é apenas uma falha moral. O pecado não é apenas, eu deixei de cumprir alguma coisa. Não, o pecado é uma séria ofensa à santidade de Deus. É uma afronta total ao nosso Senhor. E é por isso que ele leva tão a sério. Então esse sumo sacerdote, ele primeiro tomava um banho cerimonial, ele em seguida se vestia com os trajes sagrados, e aí ele entrava na área do santuário, eu vou mostrar para vocês uma imagem do tabernáculo, né, com um novilho. E esse novilho seria a própria oferta pelo pecado do sumo sacerdote e da sua família. Né? Então, nós veremos que eles precisavam, então, fazer uma oferta. Né? O pecado havia contaminado tudo. Né? O povo havia pecado, então nada estava fora do alcance da corrupção. Contudo, dentro dessa cerimônia havia boas novas. E essas boas novas eram representadas através de uma cerimônia com 2 bodes. Um era escolhido para Yahvé e o outro era o bode emissário. Né? E daqui que vai surgir então aquela famosa expressão, o bode expiatório.
Vejamos lá, e esses vão ser os únicos textos que eu vou pedir para vocês abrirem nas Bíblias aí, Levítico 16. O resto eu já trouxe projetado para facilitar para agilizar a nossa aula hoje, que vai ser apertada, tá? Então, Levítico 16, o verso 15. Olha lá, depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório também diante dele. Aqui nós temos então o sacrifício do bode que foi escolhido para Yahvé, para expiação, né? Aqui a gente vê a linguagem do propiciatório, pela propiciação do pecado do povo. Nós veremos mais para frente o que isso de fato significaria, qual que era a imagem que isso representava, mas nós vemos aqui um conceito interessante, né? A purificação era feita através do aspergir o sangue, né? E não é por isso, né, entre outras correlações bíblicas, que nós batizamos por aspersão e não por imersão. Vejamos aí então o verso 21 do mesmo capítulo. Fala assim: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Então nós temos aqui um símbolo de os pecados sendo transferidos simbolicamente para aquele bode. E esse bode é então solto no deserto. Nós vamos ver aqui um pouco mais de detalhe, né? Cada bode representava uma das facetas da expiação. Mas é certo que a expiação envolvia muito sangue. Então, assim, o que nós precisamos entender que esse dia da expiação, ele é um evento que mexia com todos os sentidos do ser humano, né? Ele era sangrento visualmente falando, diversos sacrifícios eram feitos, né? Então você tinha um cheiro do sangue, você tinha um cheiro da carne sendo queimada, você tinha a imagem da morte representando a consequência do pecado. Existem estimativas que muitas vezes o sangue poderia bater até na canela dos sacerdotes que iam fazendo os sacrifícios. Era um evento muito sangrento, né? Então esse sacerdote ele realizava ali, o sumo sacerdote, 2 rituais. No primeiro, ele mergulhava o dedo num recipiente com o sangue do novilho, sacrificado pelos seus próprios pecados e da sua família, e aspergia o sangue sobre o propiciatório da arca, 7 vezes como propiciação, um sacrifício voltado para Deus que satisfazia as exigências da sua santidade. Dentro da arca, né, debaixo da tampa, estavam as tábuas da lei, né? Então a simbologia aqui é de que o sangue cobria a quebra dos mandamentos, né? Esse propiciatório, uma vez aspergido com seu sangue, ele aplaca, né, a gente vai falar isso, aplaca a ira de Deus, e ele então cobre, né? A propiciação é o cobrir então as quebras dos mandamentos. Então, terminada essa cerimônia, em seguida pegava o sangue recolhido do bode para Yahvé e repetia a aspersão como propiciação para o povo. Então ele fazia essa mesma coisa na tampa da arca, cobrindo a tampa da arca ali também com o sangue desse bode, né? Então havia sido feita uma cerimônia para remissão dos pecados do próprio sumo sacerdote e da sua família, e na sequência era feito pelos pecados do povo, né? Sintam-se à vontade aí para fazer perguntas, meus irmãos. E o significado desse dia é que o pecado destrói a vida em todos os níveis concebíveis. Então, essas imagens eram marcantes, a cerimônia ela era pesada, né, aos nossos olhos, para que nós pudéssemos, né, o povo de Deus, pudesse compreender a profundidade do pecado, pudesse compreender o quão feio é o pecado. Se nós achamos os sacrifícios de animais feios, imagina o que Deus acha do pecado. Nós perdemos um pouco de vista isso porque nós não temos mais no nosso tempo esse sacrifício. O sacrifício foi cumprido, né? Ele foi já satisfeito em algum momento da história. Nós veremos esse momento.
Mas é importante que nós usemos a nossa mente para imaginar essa cena, para que então nós possamos entender, pelo menos em parte, o quão ofensivo é para Deus o pecado. Então, uma vez que o ritual de purificação do tabernáculo era concluído, o sumo sacerdote levava para fora o bode expiatório, colocava as mãos na cabeça, confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel. E aí, um outro aspecto tratado na expiação é que a expiação ela tem o quê? O aspecto da substituição. Existe alguém, óbvio, morrendo em seu lugar, mas o pecado ele não traz apenas a morte, ele tem uma questão de culpa, de corrupção. Ele também leva, então, essa substituição, né, pela corrupção do pecado, né? Esse ritual garantia a Israel de modo enérgico e visível que sua culpa havia sido eliminada por meio do sacrifício expiatório. O bode para Yahvé levava a pena do pecado, a morte. O outro bode representava o banimento do pecado para longe do povo santo. Um sacrifício de expiação era um tipo de dia em que o pecado seria lançado para sempre nas profundezas. Então a ideia aqui é de que o pecado é levado para longe do povo. Deus se esquece, Deus perdoa, né? Ele perdoa esse pecado cumprindo a sua justiça em um substituto. Nós não podemos esquecer que Deus ele cumpre as consequências do pecado, ele cobra esse pecado, mas esse pecado ele é coberto, ele é cumprido em um substituto, aqui no caso dois bodes, um que era sacrificado e o outro que levava a culpa. Veja se você vai encontrando alguém que se encaixe nessa imagem. Olha aqui que interessante a imagem do tabernáculo, né? Esse é o tabernáculo estabelecido na época de Moisés, então lá em Levítico. Então nós temos aqui ó, a figura do altar, né? Nós temos aqui o novilho, nós temos, olha aqui, as mesas onde eram feitos os sacrifícios, onde os animais eram mortos e aqui onde eles eram oferecidos. Nós temos aqui por trás o Santo dos Santos, a arca, nós temos o véu. Aqui no Santo dos Santos, né, onde apenas uma vez ao ano o sacerdote entrava. E esse véu, que é aquele véu que foi rasgado, né, aquele véu que foi rasgado após o sacrifício de Cristo. E nós agora não precisamos esperar uma vez ao ano para estar diante de Deus, nós estamos diante de Deus todos os dias. Então toda essa área aqui, meus irmãos, ficava toda cheia de sangue por conta dos sacrifícios, né? Então aqui é só um pouco para você ter uma noção de como isso acontecia. Então vamos seguir aqui. Então nós podemos tirar 3 grandes lições da lei, né, da expiação, né, estabelecida por Deus, né? Nós devemos lembrar que é em Levítico que esse ritual, essa cerimônia é estabelecida, mas nós podemos resgatar, trazer à memória que isso já acontecia desde Gênesis. Né? Logo após o primeiro pecado, o primeiro animal é morto. Né? Nós não temos o relato da morte do animal, mas nós temos o relato de que Deus trouxe para cobrir a vergonha do homem e da mulher peles de animais. Né? Nós depois temos o sacrifício, né, de Abel. Apesar de não estar prescrito, é provável que seja algo que Adão e Eva tinham aprendido com Deus e estavam passando de geração em geração. Abel fez isso, depois nós temos Abraão, né, quando Deus pede para sacrificar o seu filho. E na hora do sacrifício aparece o substituto, né, já prefigurando Cristo. Aquilo que Deus não exigiu plenamente de Abraão, ele mesmo cumpriu, dando o seu filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então nós temos que o sacrifício sempre fez parte, sempre esteve correlacionado como consequência do pecado. A morte é o salário do pecado. Então em Levítico esse ritual ele é estabelecido, ele ganha um dia. Né? Existiam depois sacrifícios que aconteciam ao longo do ano, mas o dia especial, o dia da expiação, o Yom Kippur, ele acontecia uma vez
ao ano. E quais são essas 3 grandes lições, né? A extensão da contaminação do pecado, todos os elementos do sistema sacrificial precisavam ser purificados. O sumo sacerdote precisava ser purificado, o povo precisava ser purificado, o tabernáculo era purificado. Todo o sistema mostra que o pecado havia corrompido tudo, né? A segunda grande lição é que Deus salvaria pela graça. Por quê? Porque isso seria feito através de um substituto. Não eram esses sacrifícios que expiavam os pecados do povo, mas sim a esperança de que aquele sacrifício simbolizava aquele que haveria de vir. Era a esperança em Cristo, era a confiança na promessa do Messias que salvava o povo. E todas as cerimônias de Yom Kippur, toda a purificação, todos os rituais, todo o sangue e morte não eram capazes de remover um pecado sequer, né? Porque esse ritual, esse sacrifício precisava ser repetido sempre. Então ele não era eficaz na remoção do poder, da influência do pecado. O autor aos Hebreus vai explicar que as ofertas dos sacrifícios apresentados não eram capazes de purificar a consciência do adorador. Todos os sacrifícios de Yom Kippur, oferecidos nos séculos que antecederam a vida de Cristo, eram ineficazes. Mas eles eram um símbolo, uma sombra, uma figura daquilo que haveria de vir. Esse dia servia apenas como um tipo da redenção maior. Então nós passamos aqui, meus irmãos, pela expiação ao longo do Antigo Testamento, né? Pelo menos o seu estabelecimento, os seus principais significados. Vamos ver aqui se temos algumas dúvidas. Não nenhuma dúvida no YouTube. Meus irmãos sintam aí a vontade para perguntar, nenhuma no WhatsApp. Então a Lloyd fez uma pergunta aqui. Então existia o dia da expiação, né, que era o Yom Kippur, onde tinha esse sacrifício feito pelo sumo sacerdote, e os outros sacerdotes. Nós veremos, então, se a gente pegar o livro de Levítico, que existiam outros sacrifícios que poderiam ser feitos, né? Ao longo do ano, a gente pode pegar o próprio Jó, né? Jó oferecia sacrifícios, se não me engano, semanais pelos seus pecados e dos seus filhos, né? Então existia uma cerimônia estabelecida para isso, mas existia a cerimônia de sacrifícios que poderiam ser oferecidos, né, ao longo do ano. Não sei se ficou respondido. Me comenta comigo aí, Lloyd, se ficou respondido a pergunta. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre a necessidade da expiação. Existem 2 linhas teológicas quanto à necessidade da expiação: a relativa e a absoluta. Os relativistas, eles vão falar que Deus poderia ter feito a expiação, ter resolvido o problema da salvação de outra maneira. Deus poderia ter escolhido fazer de outra maneira, mas ele escolheu matar o seu próprio filho, né? Esse é o que os relativistas creem, né? Que Deus tem poder e ele poderia ter resolvido isso de outra forma, mas ele escolheu fazer assim. E existe a linha absoluta, que defende que não existia outra forma de Deus fazer a salvação se não fosse por meio da expiação, né? Então, uma acredita que Deus poderia ter feito de qualquer jeito, mas ele escolheu fazer através da morte de Cristo. E a linha absoluta defende que só era possível que Deus fizesse através da morte de Cristo. E aí nós vamos ler alguns textos, né? Aqui nós teremos que abrir novamente as nossas Bíblias aí. Abramos em Números 14. Número 14, verso 18. Aqui é só para nós entendermos, né? Vai ser um slide só, que como Deus poderia, né, ter resolvido esse aspecto da salvação, né? Olha lá, o verso 18 do número 14 fala assim: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações.
Vamos abrir agora em Êxodo 34, verso 7. E vai tentando pelos textos imaginar, entender qual que é a posição que nós acreditamos, a posição que os reformados tomam, né? Êxodo 34, verso 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. E visita as iniquidades dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. E vejamos agora Hebreus 9, versos 22 e 23. Hebreus 9, versos 22 e 23. Olha o que o autor aos Hebreus fala. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Meus irmãos, nós, como reformados, defendemos claramente aí a posição absoluta, né? Hebreus 9 é a evidência clara disso, que não existia outra forma de Deus resolver a salvação que não fosse através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E por que isso? Porque Deus é fiel ao seu caráter, Deus é fiel a si mesmo e Ele estabeleceu o processo de remissão, de expiação. Ele estabeleceu que as coisas eram purificadas por sangue, pela morte, pelo sacrifício, foi Ele quem estabeleceu. E Ele não poderia então burlar uma lei criada por Ele mesmo, para que a salvação fosse feita. Então nós defendemos a linha absoluta. Se nós formos pensar então nessas possibilidades, eu não vejo como muito será relativa, né? Porque se Deus pudesse resolver de qualquer forma e ele resolvesse matar seu filho, me parece um Deus meio estranho, né? Porque ele por prazer resolve matar, né? E não é isso, né? Deus é fiel ao seu caráter, fiel às suas próprias leis, aquilo que ele estabeleceu, né? Precisava ser Jesus Cristo, Deus e homem, que fizesse a expiação. Porque homens precisavam ser substituídos por homens, né? Eu tenho falado isso muitas vezes. E somente Deus poderia suportar a ira do próprio Deus. Somente Deus poderia fazer um sacrifício que fosse eficaz para muitos, né? Um homem substituiria apenas um homem. Mas Jesus Cristo, como Deus encarnado, como Deus e homem, substitui o homem e tem o poder para oferecer aí o seu sacrifício por muitos. Então a necessidade da expiação é absoluta, né? Ela era necessariamente, tinha que acontecer dessa forma, pois a lei é divina, é imutável e está fundamentada em seu caráter, né? E Deus também é imutável. Não teria como ele resolver de outra forma. E aí, meus irmãos, aqui nós chegamos à conclusão que a expiação, né, um dos pontos do calvinismo é tido como a expiação limitada. Eu tenho preferido aí, junto com outras pessoas, outros teólogos, a chamar de expiação definida. E por que isso? Porque Jesus Cristo ele não morreu por todos, né? Apesar de que a sua obra tem potencial para salvar toda a humanidade, mas nós sabemos que a humanidade toda não foi salva. Os textos bíblicos nos mostram que Deus elegeu pessoas e não faz sentido que Cristo então tivesse morrido por todos e nem todos fossem salvos. E por isso então fica claro, né, que a expiação então era definida, né? A expiação, Jesus Cristo sabia por quem ele estava morrendo. Né? Existem pelo menos aí dois problemas muito grandes se nós cremos, né, que Jesus Cristo morreu por todo mundo, mas nem todo mundo foi salvo. E quais são esses dois problemas? Primeiro, que a obra, né, o sacrifício de Cristo não seria eficaz. Ou seja, Cristo teria feito uma obra incompleta. Cristo teria morrido por todos e todos não seriam salvos. E Deus jamais faz algo incompleto e Deus jamais faz algo imperfeito. E o segundo grande problema é que se Cristo tivesse morrido em nosso lugar,
ou no caso ele morreu, mas que ele tivesse morrido por todos, e ainda assim nem todos fossem salvos, Deus estaria sendo injusto porque ele estaria cobrando o pecado duas vezes. Porque se Cristo morreu por todos e ele pagou o pecado de todos, então não teria motivo para Deus cobrar novamente o pecado de alguém. Mas essas pessoas não foram salvas, então Deus estaria sendo injusto porque ele estaria cobrando de novo arrependimento por aqueles pecados que já tinham sido pagos, né? Então, a expiação é claramente definida, né? Limitada a um número específico de pessoas que foram eleitas, tá? Esse é um assunto mais polêmico. Caso você tenha alguma dúvida, pode enviar aí a sua pergunta, né? Então, nós vimos que era necessário que a expiação acontecesse, né? Era absolutamente necessário. Era o padrão que Deus havia estabelecido. E nós vimos então que a expiação ela é limitada, ela é limitada no sentido de que ela é definida por quem Jesus Cristo morreu. Porque caso não fosse, se Cristo tivesse morrido por todos, a sua obra seria incompleta e Deus seria injusto porque ele cobraria duas vezes o pecado de alguém. Então vamos caminhar agora para o aspecto da expiação. Até agora nenhuma dúvida adicional, né? Aspectos da expiação. Então a Bíblia ela trabalha com analogias que explicam diversos aspectos da expiação. A expiação é algo complexo e por isso então Deus vai trabalhando com várias analogias para enfatizar aspectos, né? Assim como, por exemplo, ele usa analogias para falar quem é a igreja dele. Então, quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, é o baluarte da verdade. Então, existem várias imagens que são mostradas ao longo das Escrituras para mostrar quem é a igreja de Deus, e cada um deles vai enfatizando um aspecto dessa igreja. E aqui no caso ele faz isso então com a expiação, né? Então são várias analogias para que possamos entender esses aspectos, né? O primeiro aspecto é o religioso, e esse aspecto ele é demonstrado pelo sacrifício e pela propiciação. Eu quero ver se hoje eu consigo explicar para vocês o que é a propiciação. É um termo que muitas vezes nós falamos, mas muitas vezes nós não entendemos o que essa propiciação explica, o que ela é, né? Ele também tem um aspecto familiar, pessoal, né, que é representado pela reconciliação. Ele tem um aspecto comercial, mercadológico, que é transmitido, né, nos mostrado através da redenção. E ela tem um aspecto bélico, né, de guerra, que a gente vai usar a palavra destruição, mas isso é um conceito, a palavra destruição não aparece, mas nós veremos textos que nos mostram momentos de guerra, né, momentos que remetem à guerra, para que possamos entender aí o último aspecto da expiação. Então vamos começar com o sacrifício, né? O sacrifício ele traz uma ênfase no aspecto substitutivo, né, no aspecto vicário, né? Então, o sacrifício de Cristo é vicário, né? Vicário é substitutivo. Cristo morreu em nosso lugar. Ele pagou em nosso lugar. Então, o sacrifício traz essa ideia de substituição. E nós podemos ver isso aí em primeiro livro primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 5, verso 7, está escrito assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então veja, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Cristo é o Cordeiro que nos substitui, Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado para nos libertar, né? Nós veremos isso no outro aspecto da expiação. Então aqui nós vemos que, e nós temos isso próximo de nós, né? Na sexta-feira que passou agora, nós celebramos aí a morte de Cristo, né? O sacrifício substitutivo. Vejamos Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja, ele se entregou a si por nós.
Veja que não é ninguém quem toma Cristo, é Ele quem se entrega. Ninguém tem poder para tomar a vida de Cristo se Ele não a desse. Né? Então nós vemos aqui a substituição, né? O sacrifício substitutivo. Olha Hebreus 7, 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isto de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha que coisa maravilhosa. Né? Em Hebreus é a carta que trata da superioridade de Cristo, né? Superioridade a tudo aquilo que o judeu imaginava ou cria, né? Então, nós temos aqui que Cristo é superior ao sumo sacerdote, pois ele não precisava se purificar para entrar diante de Deus, ele não precisava se purificar. E aqui nós temos dois aspectos. Jesus Cristo é o sumo sacerdote e ele mesmo é a oferta. Ele é o sumo sacerdote e ele mesmo é o sacrifício que é oferecido. Né? Um texto aqui que mostra o aspecto substitutivo, mostra o aspecto da perfeição da obra de Cristo, pois ele era inculpável e sem mácula, o sumo sacerdote perfeito. Hebreus 10, 12, né? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Veja, o sacrifício de Cristo, ele é o que? Perfeito. E por ele ser perfeito, ele foi feito uma única vez. Né? Não existia necessidade, não existe a necessidade de um novo sacrifício. Pois Jesus Cristo, em sua santidade, em sua perfeita obediência, sua plena obediência, ele morre em nosso lugar. Vamos agora então, esse é o aspecto do sacrifício. A expiação, então, tem um aspecto sacrificial, aquele que Cristo se dá em nosso lugar. Certo? Ainda sem perguntas. O próximo aspecto é a da propiciação. Né? O que é essa bendita palavra propiciação? O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, na qual o sangue era aspergido. Né? Então tinha a Arca da Aliança e o propiciatório era a tampa que fechava a arca. Né? E era em cima dele, então, que o sangue do sacrifício era aspergido. Então aqui nós temos a propiciação é uma linguagem tabernacular, é uma linguagem envolvida ao tabernáculo e aos ritos que aconteciam lá. E o objetivo da propiciação, que era aspergir o sangue sobre o propiciatório, era cobrir o pecado, né? Como eu falei para vocês, a ideia é que o sangue cobria então as tábuas da lei que o povo sempre quebrava. E consequentemente, aplacar a ira de Deus. Né, nós já temos falado disso em outras aulas. Aquele que está distante de Deus é alvo da ira de Deus, não alvo do seu amor. Então, quando o sangue é aspergido em cima do propiciatório, esse sangue aplaca a ira divina, porque através desse sangue, Deus os enxerga como puros, como justos. Né? Então, tem um aspecto da obra de Cristo que é um aspecto propiciatório, né, da ideia, o propício, da ideia de ser favorável. Então Deus só pode ser favorável a nós se a sua ira for aplacada, se o justo juiz for pacificado da sua ira contra o pecado. E essa pacificação só acontece através da expiação. Né? Então o sangue sendo ali agora no aspecto propiciatório, aspergido em cima da tampa. Precisamos entender, então, corretamente a ira divina para que não incorramos em conceitos errados. Meus irmãos, Deus ele não se ira de forma injusta. Muitas vezes as pessoas falam, mas esse Deus é muito irado, né? Não, parece que não dá para saber o que acontece porque Deus se ira. Não, dá para saber claramente o que acontece. A Bíblia nos mostra o que agrada e o que não agrada a Deus. A Bíblia nos mostra o que é pecado e o que não é pecado. Então, todas as vezes que nós decidimos em pecado, Deus é provocado, é incitado em sua ira. Então, Deus ele não fica irado de forma arbitrária, como se as pessoas não soubessem ou não tivessem aonde recorrer para saber isso. Né? Deus ele não é um doido que se ira por momentos aleatórios. Não. O pecado ira a Deus. É o pecado que ira. Nada além disso ira a Deus. Né?
Olha o que Romanos 3:25 nos fala. A quem Deus propôs no seu sangue como, olha, propiciação. Então, até agora nós vimos textos que falavam do sacrifício. Aqui a ênfase está na propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Hebreus 2:17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, veja, semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então aqui está falando da encarnação de Jesus Cristo. Era necessário então que ele fizesse, né, se tornasse humano, semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Somente um homem poderia ser um sumo sacerdote. Então ele faz, a gente viu que ele faz através do seu intermédio como sumo sacerdote e pela sua própria oferta e expiação. Então ele propicia os pecados, pelos pecados do povo. Ele faz a propiciação, ele asperge o seu sangue, ele aplaca a ira de Deus, ele segura a ira divina da vida daqueles que estão debaixo do seu sangue. Essa é a figura. É Jesus Cristo aplacando a ira divina. 1 João 4,10. Nisso consiste o amor. Não em que tenhamos nós amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então nós vimos aqui dois aspectos, né? Aí fica à vontade para mandar dúvidas. Nós temos aqui, claro, os dois aspectos da expiação. Primeiro deles, sacrifício. Agora, a propiciação, né? O sacrifício substitutivo e a propiciação que aplaca a ira divina. O sacrifício que leva a pena pelo pecado, a morte. Então vamos ver agora o aspecto relacional, né, demonstrado pela reconciliação. E aqui, se você ainda não entendeu que a salvação é pela graça, aqui vai ficar claro isso, né? Esses textos aqui são muito claros quanto a isso. E a ideia aqui é então de restauração do relacionamento entre Deus e o homem. Nós sabemos que o pecado ele causa um afastamento entre Deus e o homem, um afastamento que nós sabemos é intransponível pelas forças humanas. Mas uma coisa interessante, nós normalmente tendemos a pensar que um não crente é ele quem virou as costas para Deus. Ele que não quer Deus, ele que rejeitou a Deus. A gente normalmente põe a ênfase disso na pessoa, né? No homem. E nós veremos que a Bíblia discorda de nós, né? Em Isaías 59:2 mostra que o rosto de Deus não é favorável ao pecador. A ideia então é Deus quem se vira, é Deus quem dá as costas, é Deus que não encontra favor, é Deus quem não dá favor ao homem. E por isso o homem responde daquela forma, né? Então é Deus quem não é favorável ao pecador e não o contrário. Aquilo é uma consequência, uma resposta em termos da devida ação divina. E aí a coisa maravilhosa, né? Que é a nossa reconciliação com Deus é resultado daquilo que Ele mesmo faz. Não é nada que nós fazemos ou nada que nós possamos fazer, que nós façamos, que vai resultar na reconciliação com Deus. Nós veremos, né? Porque nós não temos condições, nós não temos força, nós não temos moral, nós não temos santidade, nós não temos nada que seja suficiente para realizar esse tipo de reconciliação. Então existe um obstáculo objetivo, existe um obstáculo real, o pecado separa o homem de Deus. E é necessário que esse obstáculo seja removido. E é somente através da obra de Cristo, através da sua expiação, que nós podemos que esse obstáculo é removido. E nós podemos então usufruir de um relacionamento reconciliado com Deus. Olha Romanos 5:10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, veja, não fala que nós nos reconciliamos, nós fomos reconciliados mediante a morte do seu filho. Opa, então a reconciliação tem a ver com a expiação. Muito mais, estando já reconciliados, ou seja, agora que nós estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque ele ressuscitou e está
reinando no trono. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, é Deus quem age na nossa reconciliação. Olha esse texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17 a 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Não foi a gente que fez, foi elas que se fizeram. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo. Ou seja, foi Ele que nos reconciliou, dando o seu Filho Jesus Cristo, Jesus Cristo obedecendo e morrendo em nosso lugar, obedecendo, morrendo e ressuscitando. Ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, nós somos instrumentos de Deus, seremos usados por Deus para que a reconciliação que foi feita em nossa vida também possa ser feita na vida de outros, né? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, era Deus quem estava reconciliando, não nós. Não imputando aos homens as suas transgressões, ele imputou em Cristo e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, Paulo agora está exercendo aí a sua função de reconciliador, né, como instrumento de reconciliação nas mãos de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele fôssemos tornados justos, né? Então nós vemos aqui que toda reconciliação, todo o processo de reconciliação, toda expiação, ela vem de Deus, é Cristo conosco e nós somos então tornados embaixadores e anunciadores desse Deus maravilhoso. Vamos lá agora para a redenção. Meus irmãos, alguma pergunta? Eu estou aqui, ó, máquina de atirar, porque estamos com o tempo corrido e eu preciso saber se vocês estão com dúvidas. Mandem mensagens para que a gente possa aí ser um pouco mais interativo. Então nós vimos o aspecto da reconciliação, o aspecto da propiciação e o aspecto do sacrifício. Vejamos agora o aspecto da redenção, né? Nós sempre falamos, Jesus Cristo me redimiu, né? Ele é a nossa redenção, ele fez a obra da redenção. E o que isso significa, né? Essa ideia de redenção, ela é uma linguagem que está relacionada ao comércio de escravos que existia na época. Aqueles que libertavam os escravos, eles faziam esse mesmo processo que Cristo fez por nós. É a mesma palavra que é utilizada, né? Então, lá no grego, é a mesma palavra que é utilizada para a redenção que Cristo fez por nós, é a que era usada para a libertação da escravidão. Então, a ideia de redenção é que Cristo nos redime, ele nos liberta de uma escravidão. E nós sabemos que essa escravidão é a escravidão do pecado. Então, Cristo, através da sua obra expiatória, que tem todos esses aspectos que nós estamos vendo até agora, ele então faz o quê? Ele nos liberta da escravidão do pecado, ele nos redime. E nós sabemos que Deus ele trabalha com muitas analogias para que nós possamos compreender melhor aquilo que ele tem para nós. E tem duas analogias muito conhecidas no Antigo Testamento e que basicamente resume toda a história ali de coisas que acontecem no Antigo Testamento, né? As duas histórias mais conhecidas é a libertação do Egito, da escravidão do Egito, e a libertação do cativeiro babilônico. O que é a ideia? A ideia é que Deus estava preparando um povo, né, para que eles pudessem compreender a redenção que viria. Deus estava mostrando, eu liberto da escravidão, eu liberto do cativeiro, para que quando Cristo viesse e falasse, eu vou libertar da escravidão, do pecado, o povo entendesse. Deus trabalha com padrões, né? E esse padrão foi estabelecido nas duas grandes histórias que aconteceram no Antigo Testamento. Então essa libertação da escravidão do pecado é feita por Jesus Cristo. Olha que primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, nos diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha a expiação. A expiação é o que? É o sangue, né? Purificando do pecado. E veja que coisa interessante, né? Ó, foi resgatado aqui, ó, do vosso fútil procedimento.
É a ideia aqui de que nós somos resgatados de uma vida pecaminosa, de uma vida movida pelo pecado. E para isso foi um cordeiro sem defeito e sem mácula, né? Então a expiação tem a ver também com redenção do nosso procedimento, a libertação da escravidão do pecado. Olha Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja, Cristo não apenas nos redime, não apenas nos liberta do poder do escravo, do pecado. Ele não apenas nos liberta da escravidão do pecado, mas ele quer nos levar a uma vida livre de toda iniquidade e purificar. Olha só a consequência de sermos libertos do pecado, a consequência de sermos redimidos por Jesus Cristo é que nós seremos zelosos de boas obras. Existe uma ênfase, né? Normalmente no processo aí de santificação, existe uma ênfase muito grande na ação do Espírito Santo. Na aula passada nós falamos que a Trindade trabalha e que nós trabalhamos. Mas a pessoa de Jesus Cristo, ela também tem uma parte muito importante através da sua obra de redenção, pois a consequência dessa obra é um povo zeloso de boas obras. Nós não podemos nos esquecer de que a libertação da escravidão do pecado foi conquistada por Cristo. E como consequência disso, nós seremos zelosos de boas obras. E essa libertação do pecado, ela tem dois aspectos a serem considerados. O primeiro é o aspecto legal, né, de lei, né, não de que foi legal, é o aspecto da lei, que é um aspecto da culpa. Nós fomos libertos da culpa, porque Cristo pagou essa culpa. Mas nós também fomos libertos moralmente. Nós somos libertos da corrupção, do poder do pecado. Então não existe espaço para você falar que não tenha pecado, que você, eu não consigo lutar contra esse pecado, eu não consigo resistir a esse pecado, enfim. Cristo nos libertou para que neles possamos conquistar essa santidade, né? Então, o aspecto legal, ele está relacionado com a justificação. A gente vai ver que tem a ver com a nossa aula passada, né? Então, quando Cristo leva a culpa, ele se torna errado, né? Ele se torna injusto e eu me torno justo, né? E o aspecto moral está relacionado com a santificação, ou seja, a aula passada, ela só é possível, a justificação e a santificação, por conta da obra de Cristo, né? Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Então a redenção está conectada com a santificação. Jesus Cristo atua na nossa santificação. E vejamos agora o último aspecto. Vejamos aqui dúvidas. Vamos lá. Vamos lá, a pergunta do Everton aqui, né? Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como conciliar isso com o fato de Deus dar as costas ao pecador? Veja, Deus quer que o homem chegue ao arrependimento. Deus quer que o homem abandone uma vida de pecado. Enquanto o homem não abandona a vida de pecado, Deus está com as costas viradas para ele. Deus vira as suas costas por conta do pecado, né? Eu não sei se eu consegui tirar a sua dúvida, mas a ideia é essa, que Deus se vira por conta do pecado. Se o homem se arrepende, né, nós não podemos nos esquecer da responsabilidade humana nesse aspecto. Vamos ver aqui a pergunta da Lloyd. O fato de Deus não ser favorável ao homem virar o seu rosto não dá a impressão que o homem pode viver em pecado? É quem primeiro se volta para Deus? Lloyd, eu não consegui entender a sua pergunta. Desculpa a minha limitação aí. Eu não consegui entender a sua pergunta. Se você puder escrevê-la de outra maneira, eu tentarei responder. Everton, depois me dá um sinal, ver se eu fui claro na resposta para você, tá bom? Então vejamos aqui o último aspecto e aí depois a gente faz mais um fechamento aí. Então existe um aspecto na expiação que é o aspecto da destruição, o aspecto bélico, em que Jesus Cristo então vence a batalha, né? Transmite a ideia de uma guerra. Olha lá João 12, 31 e 33.
Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Né? Então Jesus Cristo falando que quando ele fosse levantado da terra, quando ele fosse crucificado, ele já estaria derrotando o inimigo. Né? 1 Coríntios 15, 24 a 26. 1 Coríntios, né? Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Né? Então, aqui falando da forma como Cristo reina, até que tudo esteja subjugado, né? Até quando ele vai derrotar a morte no dia final, quando todos nós viveremos eternamente. Colossenses 2, de 13 a 15, né? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ó, despojando, a ideia de batalha vencida, né? Somente quem vence a batalha que reparte os despojos, né? Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A ideia de que esses textos que nos transmitem uma linguagem bélica a respeito da obra de Cristo, ela serve como encorajamento em momentos de crise, em momentos de fraqueza, em que nós podemos ter a certeza de que Deus é o Deus, que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso e que ele venceu as batalhas. E no dia final ele julgará tudo de forma reta e de todo poder, condenando aqueles que merecem, que serão condenados e salvando aqueles que foram eleitos. Né? Ele venceu tudo, ele conquistou e tudo isso acontecerá. Né? Então é para momentos de crise em que essa linguagem traz também bastante conforto. Né? Então nós vimos que a expiação ela tem esses aspectos de sacrifício, aspectos voltados aí a propiciação, a ideia de aplacar a ira de Deus, né, que vem da linguagem tabernacular, do propiciatório, a tampa da arca que o sangue era aspergido. Nós vimos que a expiação contempla também a reconciliação com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, então em Cristo nós somos reconciliados, nós vimos que tudo parte de Deus. Nós vimos também que a expiação ela é também redenção, né? Redenção da ideia de libertação de escravidão. Ela é uma linguagem comercial, mercadológica, né, utilizada no comércio dos escravos. E nós vimos também que a expiação tem um aspecto de destruição, um aspecto bélico, onde Cristo destrói os inimigos e então conquista para nós a salvação. Bom, eu não tive retorno aqui se as respostas foram esclarecedoras e também não tive aqui a pergunta reformulada, né? Então espero, se vocês puderem dar um retorno de como foi a aula, se foi tudo ok, se ficou claro os conceitos, né? Mais do que falar sobre a expiação definida ali nos pontos, né? Nos 5 pontos do calvinismo, né? Que não foi elaborado por Calvino. No terceiro ponto ali, como tido como expiação limitada, e eu expliquei para vocês que a ideia ali é de definida, ou a expiação por aqueles que foram eleitos, né? Dei os motivos para isso e creio que a gente não precisava gastar muito tempo com isso. Espero que tenha ficado claro a forma como Deus estabeleceu a expiação, a forma como ela ocorreu no Antigo Testamento e de que forma ela simbolizava Cristo e que Cristo cumpre esse sacrifício perfeito, né? Essa expiação perfeita dos pecados, porque ele é o bode expiatório, né? O bode expiatório ele ia para fora do arraial, né? E isso foi com Cristo, ele foi crucificado fora da cidade. Assim como o bode expiatório foi enviado, o emissário foi embora, Cristo foi para fora da cidade para ser crucificado. E lá então ele é o bode expiatório, ele é o bode de Yahvé que é sacrificado. Nós vimos que a expiação então ela tem um aspecto sacrificial da morte, ele tem um aspecto propiciatório de aplacar a ira, ele tem um aspecto de reconciliação com Deus, uma parte de relacionamento. Ele tem um aspecto de redenção, onde Cristo nos liberta da escravidão.
e ela tem um aspecto bélico, né, de destruição, onde ele destrói os inimigos. O nosso pecado seria o nosso virar as costas e isso viria antes. E por conta disso, o nosso pecado, Deus vira o seu rosto. O que nós temos que lembrar, Lloyd, é que nós já nascemos em pecado, né? O pecado do nosso representante Adão, né? A Davi já fala que em pecado com havia concebido, a sua mãe o havia concebido. Então nós já nascemos pecadores, mesmo quando nós ainda não agimos, né? Então Deus já tem as suas costas viradas quando o pecado de Adão é imputado em nós, né? Então Deus ele vira as costas por conta do pecado. Definitivamente Deus faz isso, né? Então a gente também não pode esquecer aspectos da responsabilidade humana e soberania divina. Não sei se eu me fiz entender. Quero que vocês deixem um sinal aí. Nós encerramos o conteúdo que eu tinha em mente para transmitir. Espero que tenha sido edificante para vocês, tenha sido proveitoso. E que a partir de agora, né, quando falar propiciação, a palavra que nós não estamos tão acostumados, né, nós possamos lembrar o que é, o que significa, né, cada aspecto, o sacrifício, todos esses aspectos, toda vez que forem falados, que nós lembremos qual aspecto estava sendo estimulado, qual aspecto estava sendo enfatizado, né? E eu espero que a partir de agora a gente possa ter essa melhor compreensão da expiação como um todo, né? A expiação contempla todo esse intervalo de coisas que nós falamos aqui. Então, tive os retornos aqui, que o vídeo está um pouco atrasado, faz parte do YouTube e da ferramenta que nós estamos usando aqui também. Graças a Deus que a aula correu tudo bem. Então, vamos orar aqui para que nós possamos prestar culto agora às 19 horas, né? Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento que nós tivemos aqui, de aprender um pouco mais da Tua Palavra e da obra do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela expiação que Ele fez por nós, pela forma como Ele, sendo um Cordeiro perfeito, se deu em sacrifício como sumo sacerdote perfeito em nosso lugar. A forma como o Seu sangue propiciou, aplacou a Sua ira e o Senhor se tornou favorável a nós. Obrigado, pois através de Jesus Cristo nós fomos reconciliados com o Senhor. Nós podemos nos relacionar com o Senhor. Nós podemos, então, o véu foi rasgado e nós podemos estar diante da Sua presença. Obrigado, Pai, pois através de Cristo nós fomos libertos, redimidos, libertos da escravidão do pecado. E nós podemos agora viver uma vida de santidade. E obrigado, pois a obra de Cristo ela foi vitoriosa. A vitória de Cristo em cima dos inimigos, destruiu os inimigos, e Ele destruirá completamente no dia do juízo. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado por nos ter trazido para si. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ser um Deus santo e um Deus que tem misericórdia e derrama da sua graça em nossa vida. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, continua cuidando de nós. Te pedimos pela nossa nação, pelas nossas autoridades, dê a eles sabedoria, Pai, para que possam conduzir nesses tempos de tantas complicações. Cuida da saúde do povo, cuida da economia do país, cuida da ansiedade daqueles que estão preocupados com o futuro, que eles possam repousar e descansar no Senhor. Perdoa os nossos pecados e aceita o culto que prestaremos ao Senhor, seja um culto agradável. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, então, espero encontrá-los na próxima semana aqui no domingo, se Deus quiser. E fiquem com Deus e um abraço, boa semana.